Antes que você haja como a manada e não queira me ouvir, o propósito do vídeo será abrir seus olhos. É te fazer pensar fora da caixinha. Meu objetivo é mostrar que, seguindo o lastro do dinheiro, podemos descobrir coisas inimagináveis. Você entenderá que uma dita verdade científica, na verdade, nada mais é do que um interesse pago para ser explorado, quando ouvir a grande mídia ou o que a comunidade científica disse. Pare e reflita. E mesmo, vamos supor que mesmo que existisse um determinado crescimento aí da temperatura, a questão é, isso é antropogênico ou não? Foi criado pelo homem? A gente tem como interferir nisso? Então, por que isso? A primeira pergunta que faz é, por que os caras mentiriam nisso? Por quê? O primeiro deles é a diminuição das soberanias nacionais. Porque a partir do momento que você tem pânico generalizado, né, você faz com que as pessoas aceitem ceder parte dos seus direitos, das suas liberdades, de sobrepor as orientações para a preservação do clima à produção de alimento. Tem que explicar isso para as pessoas, falar, olha, você acha então que a gente tem que preservar o meio ambiente mesmo que seu filho passe fome? E sendo que, quando você vai pesquisar, você fala que não, você vê que além de tudo é uma empolhação que não vai preservar nada, não tem nada a ver com isso, porque tem um objetivo muito claro que é geopolítico. Você trabalha de graça? Os cientistas e a grande mídia também não. Então quem os paga quer que eles trabalhem de determinada forma, certo? Agora, você em seu trabalho faz o que quer ou o que o seu empregador quer que você faça. Gostando ou não, você fará o que está sendo pago para fazer. Ainda mais se você estiver recebendo para falar que a humanidade deve preservar o planeta, fica fácil defender a causa. Essa, entre aspas, verdade inconveniente. Essa história começa a tomar grandes proporções com o documentário lançado em 2006 do então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, documentário intitulado como Uma Verdade Inconveniente. Um documentário sobre mudanças climáticas, mais especificadamente sobre o aquecimento global. Essas e outras notícias que estou mostrando podem ser facilmente encontradas pesquisando no Google. Dito isso, veja essas manchetes. Relatório da ONU culpa homem por aquecimento global. Pantanal pode desaparecer até 2050, diz ONG alemã. Brasileiros são os mais preocupados com aquecimento global. Derretimento de geleiras é 3 vezes maior que em 80. A Amazônia pode ficar 10 graus Celsius mais quente em 2070. 2007 deve ser o ano mais quente da história. Como não ser solidário com um argumento tão empático quanto esse? Quem em sã consciência não quer salvar o planeta? Após atribuir a você a culpa de todo o aquecimento global, quem não se sentiria obrigado a ajudar uma causa tão nobre quanto essa? Ainda mais com imagens como essa. Fotos de ursos polares em um pedacinho mínimo de gelo no Ártico. Com manchetes como essa. Ursos polares se adaptam ao derretimento no Ártico e vivem em geleiras de água doce na Groenlândia. Natureza. Ursos polares estão ficando sem gelo no Ártico, diz estudo. Até aí você já entendeu o apelo emocional do tema? Como aferir a veracidade desses ditos estudos? Quem está lucrando com isso? Quais seus interesses? A indústria do carbono. Primeiramente, para receber financiamento público ou até mesmo privado, a pesquisa já tem que estar falando a linguagem do aquecimento global. Veja. Em fevereiro de 2007, Al Gore e o presidente da empresa Virgin, Richard Branson, lançaram uma competição que daria 25 milhões de dólares, cerca de 18 milhões de euros, para o cientista que apresentar a melhor proposta para, entre aspas, limpar o ar do planeta, ou seja, diminuir as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. A consciência científica está sendo comprada para direcionar seu foco e sua atenção. A estratégia é simples. Você encontra uma grande massa de cientistas e influenciadores dispostos a ganhar uma bela grana para divulgarem uma causa que por si só tem um grande apelo emocional, e tudo e todos que vão contra serão taxados de conspiracionistas, de insensíveis. São rotulados como vendidos aos mercados do petróleo e do agronegócio, sendo que quem está de verdade vendendo sua opinião são eles. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é.
Vejamos na prática o Mercado do clima. Como funciona o mercado regulado de carbono? O mercado de carbono funciona da seguinte maneira: cada empresa tem um limite para emitir de gases que provocam o efeito estufa. Quem emite menos que o limite fica com créditos que podem ser vendidos àqueles que extrapolaram suas cotas. Por exemplo, uma empresa brasileira de papel e celulose que segue todas as normas ambientais está em dia com seus impostos e que não gastou toda a sua cota de carbono, pois fez um esforço colossal em reflorestamento, em uso de energias renováveis, o que fez seus custos de produção aumentassem e, ao mesmo tempo, isso o fez diminuir sua competitividade no cenário econômico mundial. Mas tudo isso em prol da preservação do planeta, certo? O Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas com a legislação mais restritiva que existe no agronegócio. Nenhum país da Europa segue as restrições no mesmo patamar que a nossa. Nenhum. E aí a gente vê que mesmo com toda essa restrição, esses caras conseguem produzir comida para 1,5 bilhão de pessoas. Então, imagina quantos players do mercado de commodities, da agricultura, ou de carne, ou de outras coisas, têm interesse que a gente diminua a nossa produção. Né? Submeter as nações a entregar sua soberania a decisões de organismos internacionais. Enquanto as grandes corporações, os cartéis mundiais, gastam a sua, entre aspas, cota e as cotas dos outros, jogando na natureza tudo o que é porcaria de resíduos químicos e derivados de petróleo, tá tudo bem, pois ela comprou créditos de carbono. Sério mesmo que esse argumento te convence? Crie os problemas e depois os ofereça as soluções. Você acredita que países como Estados Unidos e China vão diminuir sua produção e geração de riqueza em prol da natureza? Você acha que eles querem perder sua hegemonia mundial? Esse mercado já lavou aproximadamente 5 trilhões de euros nos últimos anos. É praticamente uma bolsa de valores. Eu compro seu crédito, que são migalhas em relação ao valor do produto, continuo usando petróleo, ao mesmo tempo em que limito a produção dos meus concorrentes, causando o aumento dos seus custos e diminuindo sua competitividade. É a estratégia perfeita. O Brasil está entrando cada vez mais nesse mercado. A tendência é o governo registrar tudo que será gerado e consumido de CO2. Com isso, abre a possibilidade de criar mais impostos, o que parece tentador para o Brasil e a grande maioria dos governos pelo mundo, abrindo precedentes para, no futuro, criarem um imposto mundial e expandindo esse contexto para uma irreversível, nova ordem mundial. Com um governo único, legitimado pela causa ambiental, atropelando a soberania dos países, pois temos, entre aspas, um inimigo comum, que é combater as mudanças climáticas, quem seria louco de ser contra? E o pior, não podemos averiguar a sua existência e tampouco refutá-la. Bom, vamos dizer assim que foi uma ideia que quiseram criar, dizendo que a temperatura do planeta média, que já é uma abstração total, né? Imagina você ter 510 milhões de quilômetros quadrados e achar que tem uma temperatura média. A temperatura varia de menos 70 a mais 50, média, que eu falo, é a média do seu umbigo, né? Que não tem nenhuma representação física, esse absurdo. E aí eles fizeram uma associação de que um dos gases pertencentes que fazem parte dos constituintes da atmosfera, mas um gás traço, que é o CO2, ele, a partir da sua proporção crescendo na atmosfera, isso faria a temperatura do planeta aquecer. Isso não tem nenhuma evidência científica que isso acontece. Tanto é que nós temos diversos períodos em que a concentração de CO2 já estava muito mais do que a atual, inclusive uma delas 10 vezes atual, e o planeta Terra virou uma bola de sorvete. Então não tem nenhuma evidência científica que mostre que o CO2 consegue aquecer o planeta, né? Reter aí a radiação que fica presa na atmosfera. Então isso não existe. Eles conseguiram colar essa ideia, né? As temperaturas baixaram, e aí chegou agora, eles criaram essa ideia de aquecimento global, saindo aí do ano de 1880, que é onde o IPCC faz uma referência de temperatura, para atualmente. Mas peraí, mas 1880 nós estávamos no mínimo dos mínimos solares. E aí você pega aí mais ou menos 140 anos e fala que a temperatura da Terra subiu 1 grau. Os dados são do próprio GIS da NASA, que é o Goddard Institute, que era um departamentozinho que ninguém dava nenhum valor, de repente ele ganhou uma fortuna de dinheiro para falar de aquecimento global. Aí você pega essas temperaturas, peraí, o próprio Arrhenius já tinha falado que a temperatura média do planeta era 15 graus. Aí o GIS falou que é 14, e aí falou que foi para 15. Falei, tá, então 1 grau Celsius em 141 anos dá 0,01 grau Celsius por ano, e portanto isso não é representação física, porque na atmosfera a gente só mede a primeira casa decimal. Então quanto variou a temperatura? 0. Aí eles pegam década. Não, mas a década inteira variou 0,1. Aí eu continuo falando, mas peraí, 0,1 grau Celsius é uma coisa muito micro pra você falar de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é uma coisa muito macro. Aí você pergunta, o que vocês estão medindo? Fatores climáticos.
Os primeiros registros de temperatura da era recente do homem datam de 1850, com medições feitas através dos termômetros de mercúrio inventados em 1714. Mas através da perfuração do gelo, seria possível calcular a temperatura em épocas mais remotas a essa. Sendo as geleiras mais antigas datadas de 1 milhão de anos, e com análise de isótopos de fósseis, pode-se ter uma estimativa de até 500 milhões de anos atrás. Veja bem, estamos falando de uma estimativa. A Terra é um organismo vivo. Por diversas vezes em sua história, enfrentou oscilações de temperatura. Às vezes enfrentou temperaturas médias 14 graus mais altas do que as atuais, e outras vezes cerca de 5 graus Celsius negativos, como nas grandes eras glaciais. Portanto, não vivemos no período mais quente da nossa história recente, visto que nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Certo, veja esses gráficos. Agora vamos passar para uma janela de observação menor, um intervalo cerca de 65 milhões de anos atrás, possuindo dezenas de flutuações menores, e isso se intensifica à medida que aumentamos o zoom novamente. E de novo. E de novo. Mostrando padrões de aumento rápidos das temperaturas globais, seguidas de quedas graduais, representando as eras glaciais. E atualmente estamos vivenciando uma era interglacial, sendo que fatores como inclinação do eixo da Terra, flutuações de seu movimento orbital e os ciclos de mínima e máxima atividades solares podem influenciar as temperaturas. E onde eu quero chegar com tudo isso? Não há como. É impossível determinar ou cravar as temperaturas médias da Terra. É citado uma variação de 0,1 graus em uma janela pequena de observação, que não representam nada na longa e desconhecida história da Terra, de bilhões de anos, sendo que a meteorologia não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês. Tudo não passa de uma grande e bela narrativa. Resumindo, devemos cuidar do nosso planeta sim. Devemos preservá-lo e deixar um lugar melhor para nossos filhos e netos. Mas não nos deixemos enganar por essa falsa premissa, que, como eu expliquei há pouco, a abordagem é muito empática. Quem não quer salvar o mundo? Mas não fique alienado às verdadeiras intenções dessa elite global. Seja crítico, pense, seja racional e entenda que onde há dinheiro e poder envolvidos, o jogo muda e os interesses também. Não existe limite para a ganância. Estarei deixando um card ao final do vídeo, com conteúdos do canal que podem ser de seu interesse. E para o vídeo de hoje, era só. Espero que tenha gostado do conteúdo. E se te ajudei de alguma forma, ou se consegui despertar em você um olhar crítico e um pensamento fora da caixinha, lembre-se de se inscrever e de deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.